detalhes fazem diferença, detalhes fazem toda a diferença, porque uma pequena mudança em desempenho causa uma grande mudança em resultado. Oi, você que procura um corpo. Oi, gente do céu, você que procura um corpo até 20 anos mais jovem. Eu sou o Cadu e te ajudo teu shape até 20 anos mais jovem. Seja muito bem-vindo ao canal do Samurai. Bom, então, para facilitar o entendimento de como, do porquê que dos detalhes fazerem toda a diferença, vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo é o do cavalo de corrida. O cavalo de corrida que chega em primeiro lugar, ele ganha um prêmio 2 vezes maior do que o que chega em segundo colocado. No entanto, ele não é 2 vezes mais rápido. Às vezes a diferença é só de um nariz. Você vê como que uma pequena mudança em desempenho, uma grande diferença em resultado. Agora, nesse segundo exemplo, nós vamos meditar mais profundamente. Fiz uma pesquisa. Imagina um avião que vai de São Paulo a Nova York e ele se desvia 1 grau de rota. Onde ele aterrizaria? Se um avião que vai voar de São Paulo a Nova York desviasse 1 grau na rota, ele aterrizaria onde? Como hoje é quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, é dia de folga. É dia de folga porque nós fechamos o ciclo, né? Ontem foi dia de costa, as costinhas estão pampadinhas. Anteontem foi peito e antes de ontem foi perna. Então hoje era para ser o dia de folga, né? Mas será que nós vamos folgar mesmo? Quer treinar. E você vai treinar comigo? Ai. Então eu vou treinar, vou começar treinando. Já que eu quero treinar, eu vou começar treinando. Olha lá, a sem vergonhice dela, aonde que ela vai, olha lá, aonde que ela vai sentar, deitar. Em cima do tapetinho que eu ia deitar ali pra... Ai. Bom, já nós voltamos, então vamos fazer o primeiro, o primeiro set. E como hoje é dia de folga, eu vou mandar esse treino aqui, que é do canal Alce Selvagem.
Tá pago, alce selvagem. Tá pago. Nada mal, meu amigo. Muito obrigado. Deixando eu curtir aqui pra você. Tava logo. Vai. Mas se rende, não é mesmo? Pegar o celular aqui porque eu fiz algumas anotações nele, minha gente. Ufa, ufa. Muito bom, já alegrou meu dia. Nossa, valeu muito a pena nesse dia de folga. Bom, então vamos lá, vamos voltar para o nosso segundo exemplo. De São Paulo a Nova York, a distância em linha reta é 7.680 km. Pode pesquisar, que eu pesquisei e vi. Se aplicarmos um desvio de 1 grau na rota de um avião que saiu corretamente de São Paulo, mas voou com um erro constante de 1 grau na direção, a distância lateral ao final do trajeto será igual à distância entre São Paulo e Nova York vezes o seno de 1. Se ligou nesta? Como o seno de 1 é 0,01745, então 7.680 vezes 0,01745 é igual a 134. Ou seja, o avião chegaria a algo em torno de 130 a 140 quilômetros ao lado do destino. Dependendo do sentido do erro, ele poderia cair no Oceano Atlântico, passar por Nova Jersey, na Pensilvânia, ou até entrar mais ao norte em direção ao Canadá. Agora veja bem, se aumentássemos esse erro para 4 graus, o avião poderia aterrissar em Quebec, próximo a Montreal ou na região de Ottawa, já no Canadá. 20 anos mais jovem não é só um corpinho bonito, é muita cuca no lance, raciocínio lógico, matemático. Bom, falando em matemática, como eu sei que vocês adoram matemática, eu quero deixar aqui o meu fraterno abraço pro meu irmão João, que é um grande professor de matemática. Sei que você tá me assistindo, viu, João? Que não é somente as suas aulas de cálculo. Bom, pelo menos assim eu espero, né? Tem que fazer pelo menos o mínimo pro corpo 20 anos mais jovem. Note que o que quero enfatizar é que 1 grau parece insignificante, mas no longo prazo gera erros gigantescos. E dessa forma, esse exemplo pode ser usado como analogia para decisões de vida, escolhas alimentares e princípios éticos e, lógico, shape 20 anos mais jovem. Isso é, saúde metabólica. Porque pequenos desvios para o bem ou para o mal, sustentados por muito tempo, levam a destinos completamente diferentes. Se liga nessa Fact. Se liga nessa parte importante. Imagina que o destino certo é Nova York, Manhattan. E isso é o shape 20 anos mais jovem, né? O metabolismo saudável, a flexibilidade metabólica, longevidade, 0 grau de erro. Aí começa coisa que parece inofensiva, que para muitos é considerado terrorismo alimentar, como comer carboidrato refinado a cada 3 horas diariamente, dormir um pouco pior, sofrer um estresse crônico leve e normalizar um pico diário de insulina. Começa a aparecer esses pequenos. No curto prazo nada acontece. Os exames até continuam normais, o peso quase igual. Do mesmo modo que o avião ainda parece estar indo para Nova York. Então seria 1 grau de erro ao norte. Como nós calculamos, 130 km. Ele chegaria em Hudson Valley, ainda no estado de Nova York. Já tem o clima um pouco mais frio. Note mudanças sutis. Na metáfora metabólica,
seria aquela insulina basal ali um pouco mais alta. 9, 10, 11, 12. Para ser modesto, né? Quando não chega a 20, 40, 50. Então, na metáfora metabólica, a insulina basal já está um pouco mais alta. A relação triglicéridos-HDL está começando a subir, já passou de 2, 2,5. Mas o médico fala, vamos só observar. Vamos só observar. A pessoa segue sem perceber nada errado, como quem ainda acha que está em Nova York. Então, com o passar do tempo, né, o progredir da viagem, aí entram hiperinsulinemia crônica, aumento de triglicéride, relação TG-HDL com HDL caindo mais, triglicéridos subindo mais, e aí vem fígado gordo, inflamação silenciosa, e o fígado gordo é a doença que mais cresce no mundo. Então seria 2 graus, 260 quilômetros de diferença, quase lá na região de Montreal, né? Já é uma cultura diferente, o idioma um pouco diferente, outra realidade. Então seria assim um quadro de resistência insulínica instalada, né? Metaforicamente falando assim, esse erro seria uma resistência insulínica instalada, com uma esteatose hepática já de grau 1 e aumento de circunferência abdominal. Nota que tá aumentando a circunferência, que é um sinal clínico, e a relação só piorando, só subindo. Aí a gente escuta uma coisa, eu tenho uma genética familiar. Não, não, gente do céu, não é genética, é trajetória. Bom, e aí a coisa pode descambar ainda mais, né? Se a gente não prestar atenção e aderir ao shape 20 anos mais jovem. E aí, vão imaginar 3 graus para o norte, 390 quilômetros. Aí já está lá em Montreal, no Canadá. Já é outro país, outras regras e outro sistema. Ou seja, trazendo ali para o metabolismo, né, já seria assim, um pré-diabetes, uma hiperinsulinemia crônica, inflamação sistêmica e com hipertensão. Muitos já estão nesse estado, não é mesmo? E até às vezes jovens. E assim, a pessoa já não reconhece mais o próprio corpo, mas ainda acha que é questão de destino. Só que assim, aí chega lá na frente, né, pelo menos assim espero, aí tá no Canadá metabólico, onde depois de anos seria um desvio de 4 graus para o norte, 520 quilômetros de diferença. Já estaria na cidade de Quebec, fala uma língua diferente, tem um clima hostil, seria um ambiente metabólico adverso, com diabetes tipo 2, doença cardiovascular, Alzheimer, câncer ou insuficiência hepática. Tá lá na fila do transplante. Triste, hein? Aí a gente escuta. Apareceu do nada. Apareceu do nada. Olha, gente, olha só pra você ver, apareceu do nada. O avião estava fora da rota há décadas. E aqui surgem estatinas, metforminas, antihipertensivos, a polifarmácia. Cai na polifarmácia. Começa a tomar o remédio para um sintoma, aquele remédio dá um efeito colateral e aí começa a tratar de efeito colateral, nem sabe mais qual que é a doença. Só que o avião não errou no final. Na verdade, ele nunca corrigiu a rota. Porque ninguém acorda diabético, assim como nenhum avião erra o destino de repente. Um desvio de 1 grau mantido por muitos anos muda o país inteiro. E por que essa metáfora é cientificamente forte? Porque ela é baseada em geometria real, em navegação aérea real e em fisiologia real. E ela explica por que exames isolados falham, diagnósticos tardios enganam e tratar sintomas é incapaz de corrigir a rota. Ou seja, não é o grande erro que mata,
é o pequeno erro mantido por muito tempo sem correção de rota. Agora me responde aqui no comentário. Qual que é o feedback que nós estamos recebendo na nossa navegação metabólica? Nós vamos fazer ajustes necessários ou vamos esperar ver a fumaça sair do motor? Bom, bora lá fazer o segundo então? Bora lá fazer o segundo então, minha gente. Vou voltar naquele lá, vou fazer aquele lá de novo. Antes disso, vou beber minha aguinha batizada. Descansar um pouquinho mais. Depois dessa profunda reflexão. 3 tá bom, né? Então, bora lá de novo. Vai, Nico. Entendeu ela? Vai deitar.
Nossa, gente do céu, gente do céu, maneiro, curti. Só nem vou beber muita água, só resolvi fazer a próxima pra jogar as pernas pra cima. Tá complicado. Bom, acho que eu vou finalizar o treino por aqui, né? Finalizar o vídeo por aqui, né? Deixar vocês na reflexão aí dos detalhes, fazendo toda a diferença. Pois amanhã nós segue pra parte 2 do vídeo, que são os 5 dicas para aumentar a testosterona naturalmente, que eu usei para subir a minha, que eu sempre uso. Meus amigos, grande abraço, até amanhã, viu? Desculpa qualquer coisa, ficar com Deus. Tamo junto, Shape 20 anos mais jovem.